Diversos procedimentos hoje exigem ou já bebem diretamente da fonte da cirurgia plástica funcional. Cirurgia plástica funcional. Ouvi falar sobre isso, não entendi bulhufas do que significa e é exatamente nesse vídeo você vai entender um pouco mais sobre o contexto da cirurgia plástica funcional, o que exatamente ela se propõe e o que ela quer fazer pelos pacientes, certo? Então, antes da gente começar nesse vídeo, você vai escrever aqui nos comentários qual cirurgia você está planejando realizar nesse próximo ano e a gente vai trazer cada vez mais conteúdo adaptado para sua dor, para sua dúvida, para sua dificuldade, certo? Meu futuro paciente, aqui, Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico, tem mais de 10 anos da minha vida focados exclusivamente em cirurgias de contorno corporal, cirurgias da mama. Meu objetivo sempre foi buscar aquilo que existe mais avançado no mundo para trazer a minha prática e eu trago muito desse contexto, dessa história aqui adaptado nesse canal para você entender mais sobre esse universo da cirurgia plástica. Vou explicar um pouco para vocês como tem sido essa questão da cirurgia plástica funcional e por que você deve procurar profissionais que estão mais atentos a essas mudanças ou a estas necessidades da cirurgia plástica, certo? Agora, para a gente começar, faz o que só você pode fazer para que esse canal cresça, floresça e exploda, certo? Curta, compartilha, clica no sininho para receber 100% das notificações desse canal. Agora sim, vamos embora! Roda a vinheta. Queridinhos, vamos lá, cirurgia plástica funcional. Cirurgia plástica funcional é uma abordagem um pouco mais ampla da cirurgia plástica, certo? Criada no Brasil, a abordagem traz cirurgiões nacionais e internacionais em busca de recuperação mais rápida de seus pacientes. É um pouco desse contexto, veja só. A cirurgia plástica, isoladamente, é uma atividade cirúrgica, muito embora a gente está ali lidando com um ser vivo, com um paciente que tem a sua homeostase, que digamos assim, tem a sua estabilidade, né, orgânica, influenciada por diversos sistemas, hormônios, certo? Então, uma infinidade de situações que a gente deve sim estar atento ao realizar uma cirurgia plástica. Qual o objetivo da cirurgia plástica funcional? O objetivo, fundamentalmente, é entregar uma cirurgia com o melhor resultado, entregar uma cirurgia com melhor recuperação e, sobretudo, acima de qualquer coisa, mais segura. É uma cirurgia plástica que está atento não só ao resultado estético em si, mas também à segurança e longevidade desse paciente. Então, acima de qualquer coisa, é uma cirurgia plástica de dentro para fora. A gente pode simplificar o entendimento da cirurgia plástica funcional dessa forma. Uma cirurgia plástica que deve começar internamente e aí sim a gente chegar até o procedimento. Diversos procedimentos hoje exigem ou já bebem diretamente da fonte da cirurgia plástica funcional. Por exemplo, a cirurgia de lipedema. O lipedema que é uma condição inflamatória da própria gordura. Então a gente precisa tratar toda essa condição inflamatória primeiro para depois chegar até a indicação da cirurgia, certo? Então a gente vai ver desde questões hormonais, a gente vai ver desde questões de saúde. Muitas vezes a gente precisa fazer um check-up muito amplo, muito geral para avaliar individualmente cada um dos sistemas orgânicos para a gente saber se está tudo certo, se está tudo ok antes de iniciar com a cirurgia plástica. Uma das coisas que eu tenho trazido para minha prática, para minha atividade, é transformar a primeira consulta como se fosse um momento de check-up, um momento de entendimento total daquele indivíduo, mesmo que ele decida não realizar a cirurgia, para que a primeira consulta represente sim de fato um entendimento geral, macro mesmo, sobre a condição de saúde dele, para que se ele decidir fazer a cirurgia, que ele faça na melhor condição possível, não só condição de peso, mas condição também de saúde de uma forma geral. Muito importante a gente entender, quando a gente faz uma cirurgia plástica, a gente vai estimular através de um trauma, um processo inflamatório. Então, antes da gente iniciar esse processo, a gente precisa entender se esse paciente está cronicamente com processos inflamatórios. Isso, exatamente. A gordura, em determinadas situações, ela pode sim estimular e perpetuar processos inflamatórios crônicos. E não só gordura, hormônios, alimentos, uma infinidade de coisas que vão sim interferir na sua homeostase. Então, a cirurgia plástica funcional está atenta acima de qualquer coisa na homeostase do indivíduo, digamos, no melhor equilíbrio orgânico dos diversos sistemas que compõem o contorno corporal. Esse aqui é uma fotinha da minha digníssima esposa. A gente estava no primeiro summit da cirurgia plástica funcional, que foi organizado pela minha grande amiga, a doutora Cíntia, que é, digamos assim, uma das fundadoras da cirurgia plástica funcional hoje no Brasil, e que traz muito desse conceito para o Brasil e para o mundo, certo?
ao realizar uma cirurgia é fundamental que você entenda essa necessidade, que muitas vezes aquela preocupação do profissional não só com o peso, mas preocupação do profissional com a sua saúde no geral, ela está sim linkada umbilicalmente com o bom resultado, com o sucesso da sua cirurgia, certo? Então o sucesso da cirurgia não está relacionado diretamente só à técnica cirúrgica ou só à indicação, também está relacionado às condições prévias desse paciente e que vão muitas vezes de maneira muito mais ampla do que simplesmente os exames de sangue isolados ou uma avaliação individual do profissional. Então, fundamentalmente, quando a gente vai olhar mais para esse contexto, para esse norte da cirurgia plástica funcional, a gente vai olhar para atendimentos multidisciplinares, muitas vezes a gente vai ter nutricionistas envolvidos, muitas vezes a gente vai ter, às vezes até dermatologistas envolvidos, endocrinologistas envolvidos, nutrólogos envolvidos na sua consulta e além do próprio cirurgião plástico que vai entender ali preliminar a sua condição geral de saúde e aí lhe indicar o melhor caminho, seja com cirurgia ou seja até sem cirurgia, se for o caso. Sim, existem situações que você pode, por exemplo, no caso do lipedema, você pode melhorar muito daquela condição de base simplesmente atendendo o que está desregulado, né? Quando a gente faz uma avaliação preliminar ali, utilizando as referências da cirurgia plástica funcional. Por exemplo, olhando a homocisteína é um marcador inflamatório crônico, é um exame que pouquíssimos profissionais pedem e é um exame que ajuda a gente a entender, né, muito da condição inflamatória de base daquele paciente, além do próprio PCR, que é um indicador inflamatório agudo, né, que foi muito popularizado aí nas épocas de Covid, mas ele tem uma certa importância para indicar inflamações agudas, né? Uma resfriada, alguma inflamação que está ali em alguma região do corpo que não foi identificada previamente, certo? Além da própria ferritina, além, óbvio, de uma série de outros exames aí que vão ajudar o profissional a entender um pouco mais da homeostase daquele corpo, né? Se aquele corpo está de fato preparado para seguir em cirurgia. O que é muito interessante é que muitas vezes a gente não vai só utilizar os valores de referência que vem ali no exame, não é só simplesmente olhar o exame. Glicemia, por exemplo, interessante que a glicemia esteja abaixo de 100, interessante a gente olhar também a insulina, né, assim, o valor sérico da insulina, porque ele nos sugere pacientes que estão ali com uma certa propensão a um diabetes ou eventualmente também podem estar com alguma situação inflamatória crônica. Então, uma série de coisas que a gente vai estar atento para indicar a sua cirurgia de maneira mais eficiente, inteligente, prática e objetiva para você ter mais segurança e você ter mais sucesso na sua cirurgia, certo? Eu queria entender um pouco mais desse contexto, desse universo de cirurgia plástica funcional, é a gente unir todo o conhecimento clínico com a cirurgia plástica para que a gente possa realizar a cirurgia na melhor condição possível, certo? Escreva aqui nos comentários se você está planejando realizar a sua cirurgia e se sim, na descrição desse vídeo você encontra o link de agendamento para falar diretamente com uma equipe, certo? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Agora sim, valeu!